Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 16 de março de 2019, e encerrando a nossa série sobre os médiuns falidos. Nós estudaremos hoje sobre o caso do Monteiro, que caiu pela falta de prática. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, antes de começarmos, recadinho rápido. Eu criei um grupo de auxílio fraterno pelo WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse, dá uma olhada. Não é um grupo de estudo, não é um grupo para compartilhamento de conteúdos espirituais. É simplesmente um grupo para atendimento fraterno. Então, se você estiver passando um problema, alguma dificuldade, estiver necessitando de conversar com alguém, esta é a oportunidade. Você entra no grupo, chama algum dos administradores, que com certeza você vai ser amparado, vai ser ouvido e vai ser assistido naquilo que estiver ao nosso alcance. Tudo isso, como sempre, absolutamente gratuito, ok? Então, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Muito bem, o caso do Monteiro está lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz, por Chico Xavier, capítulo 12. E é um caso muito interessante e que certamente trará para todos nós reflexões e ponderações importantíssimas. Vamos ao caso. Capítulo 12. A palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Foi o amigo de Belarmino quem tomou a palavra. Mostrando agradável maneira de dizer, continuou: há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se a minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando: o nosso Monteiro tem grande experiência no assunto. Sim, confirmou ele, experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio, quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação ao mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu: não preciso esclarecer que também parti de nosso lar noutro tempo em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa, e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação.
e tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embosteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui de volta pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para daí a instantes repreender senhoras humildes, presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto às coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial minhas atitudes eram inflexíveis. Raro mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas, e à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente. Trabalhava o espiritismo a meu modo. Toda a proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas
aguardaram-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos, que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que não me desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar este tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou audiência dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara ao descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações. Chorei amargamente, e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi, mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. Bom, este é o capítulo de hoje, ao qual nós podemos tirar aqui muitas lições, não é mesmo? Mais uma vez, fica claro aqui nessa série, claro aqui no canal, a responsabilidade espiritual que a mediunidade acarreta, seja para os indivíduos que a possuem propriamente, isto é, os médiuns, como também para aqueles que são chamados a colaborar de uma outra forma, como sendo o esclarecedor, o cambone e por aí vai. A responsabilidade sobre os nossos ombros é imensa. Muito bem, Monteiro veio para a Terra, encarnou-se em tarefa mediúnica, como auxiliar, não é? E quando começa a sua jornada, deixa prevalecer um aspecto da sua personalidade extremamente problemático, já foi objeto, melhor dizendo, de quedas no passado, que era a sua crítica excessiva, o desejo de dominar os outros pela argumentação, de vencer o oponente, mostrar brilhantismo intelectual. E com isso que ele fez? Escureceu o próprio coração. Quando era chamado para conversar com um obsessor,
Não agia com caridade, agia para se aparecer. Demonstrava uma cultura polida para parecer ser mais evoluído que aquele sofredor. Se defrontava, por exemplo, com um padre desencarnado que não aceitava o espiritismo, fazia questão de estudar a Bíblia não para aprender, mas para ter argumentos para ficar debatendo com esse espírito. E ele diz que não tolerava demonstrações de sentimentalismo. Quando as pessoas choravam no centro espírita, ele repreendia. Ele dava uma lição de paciência para o obsessor e em seguida dava uma rala na molecada que estava jogando bola na frente do centro. Enfim, e lá dentro ele tinha uma atitude, uma postura. Lá fora ele tinha outra. E qual é o desafio de todos nós que de uma forma ou de outra entramos na seara espiritual? Manter uma coerência, uma unidade. Nós não podemos ser uma pessoa dentro do centro, dentro do terreiro e outra lá fora. Aliás, até podemos, mas o resultado é esse, como o Monteiro falou. Eu imagino que vocês não querem isso para vocês, né? Eu também não quero isso para mim. Mas, sem dúvida, o desafio é grande. E ele também coloca um ponto aqui muito interessante, né, da sua vida comercial, nas suas atitudes. Isso é um ponto muito interessante, né? Porque se eu estou ali num centro conversando com uma entidade infeliz ou obsessora e eu recomendo a ela paciência, mas no meu dia a dia eu não mostro paciência, é muito provável que esses espíritos estejam me observando e anotando cuidadosamente os meus deslizes. E na primeira oportunidade eles vão fazer questão de tacar isso na minha cara. Por isso que o processo de evolução espiritual é lento, gradativo e precisa ser unificado. Então, aquilo que eu sou dentro do centro, eu tenho que ser na rua, tenho que ser no trabalho, tenho que ser em casa. Se para mim há alguma dificuldade neste sentido, eu preciso rever a minha caminhada. Porque a espiritualidade nos convida sempre ao exercício das nossas virtudes, independentemente de onde estejamos. Não é? Bom, e aí o que ele diz para a gente, né? Que o tempo foi passando, até que de repente ele teve um problema, desencarnou, e quando desencarnou, se reencontrou com aqueles espíritos endurecidos, que talvez por anos e anos compareciam ao centro espírita onde ele trabalhava, que conversavam com ele, e ali dizer, e aí, quando é que você vai para o céu? Por que você não pôs em prática tudo aquilo que você me dizia? Já pensou como deve ser constrangedor ouvir isso, né? A verdade sendo atirada à nossa cara de forma nua e crua. Então, sem dúvida, é um sofrimento, né? Então veja, ele não matou ninguém, ele não roubou, ele não destruiu ninguém. Mas o não cumprimento do bem já é um mal. E ele começa dizendo para a gente que assim que ele saiu da matéria, ele já começou a vivenciar essa dificuldade. A cabeça pedia socorro do céu, mas o coração estava apegado às coisas materiais. Aqueles espíritos endurecidos com quem ele dialogava e tentava convencê-los, foram os mesmos a rir da cara dele e dizer, e aí, quando é que você vai subir? Então é uma lição muito profunda que nós todos devemos parar e refletir, avaliando a nossa conduta, o que é que nós estamos fazendo. Até porque em matéria de espiritualidade não existe segredo. Tudo o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente sente, é de conhecimento geral das entidades. Elas podem não nos falar por piedade, mas saber elas sabem. Não é? Não tem como o espírito fugir de si mesmo.
Então isso é uma coisa que realmente deve fazer com que a gente reflita, né? Por fim, ele diz que foi socorrido, levado até a colônia. Quando chega lá, ele pede intercessão da ministra veneranda, que quem conhece a literatura do André Luiz sabe que é um dos espíritos mais evoluídos na colônia e que foi quem endossou a sua vinda ao planeta Terra e, com o coração cheio de revolta, querendo explicações, ele queria uma audiência com ela, o que não foi possível. Mas assim que a ministra teve um tempo, fez uma visita a ele, escutou as suas lamentações por horas e horas e depois diz, com esse simples pensamento, aquilo que deve despertar a quem ouve, que eu vou fazer questão de ler. Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático junto dos homens nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. E aqui eu poderia dizer da Umbanda, eu poderia dizer o catolicismo, eu poderia dizer o protestantismo. Não existem aquelas pessoas que são apegadas à letra, que querem discutir versículos bíblicos, aqueles outros que querem fazer uma disputa para ver quem sabe mais questão de O Livro dos Espíritos. Nada disso importa não, gente. O que importa é o que está no nosso coração. É o quanto a gente vai conseguir ou não aproveitar a oportunidade e o quanto o nosso coração estará aberto ou não a estas verdades que naturalmente conduzirão uma transformação do nosso ser se estivermos abertos a isso. Bom, chegamos ao fim da nossa série. Eu espero que tenha sido uma série que tenha ajudado principalmente os indecisos, aqueles que têm a mediunidade, mas ficam empurrando com a barriga, que ficam enrolando, inventando mil desculpas. Eu espero que essa série tenha servido para mostrar a eles o quanto a mediunidade é importante e as consequências do não cumprimento de uma tarefa mediúnica. E para nós, os médiuns que já trabalhamos, aqueles que já aceitaram essa tarefa, eu espero que essa reflexão nos faça pensar na responsabilidade que está sobre nossos ombros e que isso nos faça perceber a bondade divina, a confiança dos espíritos e, portanto, a nossa obrigação moral de fazer dar certo. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.